Olá, amados. Estamos de volta, conforme fazemos semanalmente. Nós retornamos para darmos continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços aqui no Brasil: temos a sede na rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Em Volta Redonda também temos a nossa filial, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. E o ponto de referência da nossa igreja ali em Santo Agostinho é a Escola Municipal Jaime Martins. Ainda Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares. Em Porto Real, nossa igreja fica bem em frente ao CRAS, entrada da cidade. E em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5. Também em Valença, Rua Rodovia, número 20.934. Nossa igreja em Valença situa-se no distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Fica bem próximo à torre. Em Minas Gerais nós temos dois endereços. Santa Rita de Jacutinga. O endereço é Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação, Praça de Skates. E em Caratinga, também estado de Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, também distrito de Quatis, Falcão. Em Falcão temos a nossa igreja recém-inaugurada e oportunamente traremos aqui a atualização do endereço. Jornal Missão Europa em Ação. Já estamos elaborando o nosso próximo número. É o nosso jornal, o nosso periódico, o nosso meio de comunicação de massa através da imprensa. São 12 páginas coloridas por apenas R$2. E se você levar acima de 20 unidades, nós daremos um desconto de 50%. Nós temos aqui notícias dos nossos trabalhos na Europa, como Itália, Espanha, também Portugal, Suíça, onde temos um ponto de trabalho do Ministério Missão Europa. Nós trazemos notícias das nossas igrejas europeias. E aqui no Brasil, estado de Minas Gerais e estado do Rio de Janeiro, os endereços já elencados aqui para vocês. E o nosso manual de estudos é Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica e estamos estudando neste trimestre o incomparável amor de Deus através de seu Filho. Estamos estudando Cristologia, vida, nascimento, vida e morte
de Cristo Jesus, nosso Salvador. Adquire a nossa revista e no próximo trimestre estaremos então estudando a terceira pessoa da Trindade. Estaremos estudando sobre pneumatologia, doutrinas e símbolos do Espírito Santo. Nossa nova revista já está sendo diagramada na editora e brevemente a teremos em mãos. Bem, a nossa lição de hoje é a lição número 5, de 29 de outubro de 2023. E hoje vamos falar sobre a temática Jesus Cristo e a lei. O texto áureo encontra-se fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, também chamado de Levi, capítulo 5, versículo 17, que assim diz o registro. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é indubitavelmente a incontestável, infalível e inerrante Palavra de Deus. Aprendemos através dela que as leis contidas no Antigo Testamento repetem-se no Novo, com a importantíssima novidade, Jesus Cristo. E os objetivos específicos desta nossa lição de hoje: mostrar como Jesus cumpriu a lei, revelar as contradições existentes dos observadores da lei e valorizar a lei e a graça como providências divinas. Os nossos textos de referência encontram-se também no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Dizem assim: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Introdução. O cristão está sufocado por especulações e ideologias que surgem para o afrontar com desafios que tentam deturpar-lhe a fé.
Com o avanço da tecnologia, há facilidade para que pessoas tornem-se pesquisadoras de vários assuntos, inclusive o conhecimento teológico. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo número 4. Infelizmente, há institutos bíblicos não comprometidos com Cristo. Muitos têm professores que não são cristãos genuínos e isso é perigoso. Há muitas denominações evangélicas cujos líderes praticam e ensinam usos e costumes contrários à Bíblia. E ainda dizem que observam as leis rigorosamente. O título do tópico primeiro é o seguinte: para que a lei foi criada? Os magistrados das leis seculares observam e se baseiam no Pentateuco para que possam ter um norte. As leis divinas são modelos para que a humanidade tenha disciplina e não cometa erros. Ninguém pode fazer o que bem quiser e, independentemente do que faça, não precisa ser punido. Ou melhor, não precisar ser punido. Via de regra, Deus ordenou que Moisés escrevesse leis, a começar pelo seu povo, para servir de testemunho e exemplo para todas as nações. Confiram o livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, capítulo 21, versículos 23 a 25, e Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8, e capítulo 6, versículos 1 a 8. Subtópico 1.1. Jesus Cristo obedeceu à lei? Jesus foi batizado. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17 e capítulo 5, versículo 17. Foi batizado não para abolir a lei. Ele veio fazer cessar a obrigatoriedade de uma lei em sua totalidade. Fazer cair em desuso hábitos e costumes e suprimir os exageros. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Toda regra tem exceção. Jesus disse aos 12 o motivo de cumprir tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. João Batista confirmou em seu testemunho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Filipe alegrou-se e afirmou a Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo reiterou a mensagem. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Desde seu nascimento até a morte, ele cumpriu a lei. Subtópico 1.2. Lei e fé, aliados ou inimigos? Há fatos ocorridos com pessoas que infringiram leis, cujas transgressões resultaram em prisões ou mortes por terem feito um pacto com Cristo, após terem ouvido e crido no Evangelho.
Há relatos milagrosos em que a lei foi determinante para uma sentença de prisão por condenação de indivíduos que, por intermédio da fé, arrependeram-se dos pecados. Tanto a lei quanto a fé são importantes para a humanidade. A lei detém o criminoso e o impede de que continue na prática do crime. Infelizmente, nem sempre consegue a regeneração. A verdadeira fé, implantada na alma de um coração quebrantado, surte um efeito maravilhoso. Livro de Salmo, Salmos, números 32 e 51. Subtópico 1.3. Como o cristão cumpre a lei? A receita está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Falando do livro da lei, meditando dia e noite, fazendo o que está escrito, caminhando em prosperidade, conduzindo-se com prudência, tendo prazer na lei do Senhor, conforme Salmo 1, verso 2, e no Salmo número 119, verso 1, felizes os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Jesus ensinou a um jovem, Evangelho, Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, não basta conhecer os mandamentos do Senhor, é preciso praticá-los. Aos fariseus, saduceus e doutores, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 34 e 40, reduziu os 10 mandamentos que Deus propôs a Moisés em apenas 2. Aprendemos com Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que o cristão cumpre a lei obedecendo por amor. Tópico número 2. As contradições dos observadores da lei. Em quase todos os milagres que Jesus realizou na vida de alguém, houve ponderações dos observadores da lei. No primeiro milagre, numa festa de casamento, os empregados falaram que o vinho bom tem que ser servido primeiro. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 9 e 10. Fizeram críticas aos discípulos que comiam com as mãos por lavar. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Quando curava pessoas acometidas de enfermidades, expulsava demônios que as escravizavam, diziam que não podia agir por ser dia de sábado. Davam mais valor às leis do que às pessoas necessitadas. Para os observadores, suas críticas tinham mais importância do que qualquer situação. Jesus disse: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 24. Subtópico 2.1. A lei e a severidade. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 16, Paulo deu conselhos a Timóteo, seu filho na fé, para que repassasse aos que não sabiam ensinar o verdadeiro sentido da lei. O quanto era boa para os que têm conhecimento e a utilizam de forma legítima. A lei é rígida para os que não a obedecem.
Epístola de Paulo I a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Desde o tempo de Paulo, a lei é severa, mesmo para os que a infringem por ignorância. Há órgãos públicos que fiscalizam com rigor os que desobedecem às leis e impedem acessos a direitos do cidadão. Há leis para tudo o que se possa imaginar. Desde a criação do mundo, para que haja decência e ordem e um padrão a ser seguido e se manter estrutura organizacional para vivermos bem. Subtópico 2.2. Há exceção na lei? Atentando de onde veio o modelo, o Antigo Testamento, diremos que sim. Há personagens de destaques que tropeçaram em muitas leis, tais como o rei Saul, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14, capítulo 15, versículos 22 e 23. Uzá, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, cometeu crimes terríveis. Cobiçou a mulher do próximo, cometeu adultério e mandou matar o seu marido. Segundo registros do livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27. Diferentemente do rei Saul, Davi permaneceu no cargo porque temia o Senhor e logo se arrependeu. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Paulo perseguia os cristãos, açoitava-os, encerrava-os na prisão e consentia na morte deles. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58, capítulo 9, versículos 1 e 2. O que se destaca na exceção da lei é que alguns cometem crimes conscientemente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Ainda Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. O pior infrator é o que faz aquilo que sabe que não pode fazer. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 17 a 24. Subtópico 2.3. A lei punitiva e a lei favorável. Neste contexto, há duas coisas que ocorrem todos os dias. Quando pessoas tentam acessar agências bancárias ou estabelecimentos em que há portas giratórias e detectores de metais, a fim de inibir ou impedir que ocorram assaltos, geralmente, algumas não obedecem às normas estabelecidas e causam transtornos e ainda buscam benefícios na lei. Se houver fragilidade ou flexibilização em benefício de um indivíduo e o estabelecimento for assaltado, de quem será a culpa? Quando um motorista infrator conduz um veículo irregular ou transporta cargas ilícitas e consegue subornar o fiscal de trânsito, ele põe em riscos tanto a sua vida quanto as das demais pessoas. Se o infrator for impedido ou punido, todos se beneficiam. Quando há obediência, há favorecimento de ambos os lados. O que atrapalha a lei é a inversão dos valores. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12,
e Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Tópico número 3. A lei de Deus e a lei dos homens. Certa ocasião, o rei Davi, por vaidade, enumerou o povo, conforme registro de 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 9. O que atrapalha o ser humano é a arrogância. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A lei divina é tão superior à dos homens que, mesmo quando é tentado, Deus dá escape. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 13. Existem juízes iníquos e injustos que não perdoam porque agem com rigor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 6. Deus não é assim. Ele faz justiça aos seus escolhidos. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Há muita intolerância na lei humana e misericórdia na lei divina. Livro 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, até o versículo 14. Ainda Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Davi sofreu a sentença do seu erro. 2 Samuel, capítulo 24, versículos 15 a 17. Porque existe a lei do retorno da semeadura. Gálatas, Epístola Paulina, capítulo 6, versículo 7. Porém, a oportunidade divina sempre está à disposição para quem busca o Senhor. 2 Samuel, capítulo 18, até o capítulo 25. A grande diferença da lei divina e a dos homens está na misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Tópico 3.1. A lei e a graça. No tempo da lei era exigido que os homens obedecessem-na para que fossem bem-sucedidos. Na época de Cristo, ele trouxe novidades confrontantes. Os homens apegavam-se às regras e critérios por imposição. Os menos favorecidos por impedição eram os mais pobres. Retomando aqui, os homens apegavam-se às regras e critérios por imposição. Os menos favorecidos eram os mais pobres. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículos 13 a 17 e ainda 24 e 25. A fraude, a exploração e a hipocrisia mexiam com a sensibilidade de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Na parábola do bom samaritano, ele destacou, virando a página aqui, ele destacou o seguinte: o doutor da lei, o homem desqualificado pela sociedade, salteadores, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hospedeiro. Lançou uma indagação no verso 36 e aconselhou no verso 37. Ensinou-nos que as duas
são de grande valia se estiverem unidas. Em Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 39, Jesus criticou severamente os escribas e fariseus, contrariando o que se conservavam desde o passado. Jesus disse que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo assegurou que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo número 8. A Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Subtópico 3.2. Amor versus justiça. Em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26, diz que o amor divino é superior à justiça humana, porque ela tem a predisposição de julgar sem se colocar no lugar de outrem. Vergonhosamente, há quem pense, mesmo sendo cristão, que deve fazer o mesmo ou pior com o seu opositor. Jesus relembrou que, na lei, quem matava seria réu de juízo, e que agora, quem sem motivo encolerizar-se contra o seu irmão será réu de juízo. Quem amaldiçoá-lo com palavras malignas será réu de sinédrio e do fogo do inferno. Quem estiver diante do altar para ofertar ao Senhor e se lembrar que seu irmão afrontou, deu-lhe prejuízo, deve guardar a sua oferta, reconciliar-se depressa com o seu irmão, enquanto está no caminho com ele, antes que se distanciem. Do contrário, não havendo reconciliação de ambos, corre-se o risco de seu irmão entregar-lhe ao juiz. Jesus disse que de maneira nenhuma haverá adoração enquanto não se concretizar o acerto. Para o cristão, o amor tem que ser verdadeiro e não pode haver sentimento negativo no coração. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Há momentos em que o cristão precisa afastar-se para evitar contendas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Jesus requer o nosso amor. Evangelho de Jesus segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 14, versículos 15, 23, capítulo 15, versículos 10, 12, 14 e 17. O amor é superior à justiça. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Subtópico 3.3. A lei bíblica é contraditória? Há pessoas que criticam o fato de Deus ter punido povos com sentenças severas. Por causa da arca, feriu os filisteus com hemorroidas. Livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 9. Pela cobiça e ganância de Geazi, feriu de lepra. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27. Sentenciou Sodoma e Gomorra à morte por pecados graves.
Livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 24 a 28. Era mau aos olhos do Senhor, e Onã, por desobediência à lei. Livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 1 a 11. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Deus de Israel puniu o povo durante 40 anos no deserto para o humilhar e saber o que estavam no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 20. O Senhor é Deus zeloso. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 35 a 43. Através da liderança de Josué, Acã foi morto com toda a sua casa, porque o seu pecado trouxe abominação a Israel, resultando em mortes, humilhações e exposição do líder, sucessor de Moisés, escolhido por Deus, conforme livro de Josué, capítulo 7, versículos 1 a 5. Para extirpar o mal e o sofrimento do povo, ensiná-lo que não se deve copiar práticas anátemas. Ainda livro de Josué, capítulo 7, versículos 16 a 21. Para aplicar a disciplina em conformidade com a lei, servindo de exemplo para todos. Ainda livro de Josué, capítulo 7, versículos 22 a 26. Conclusão. Esta lição ensinou-nos que é possível observar, valorizar e obedecer à lei, desde que não haja desvios comportamentais, conforme livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 a 18. Cada um de nós deve olhar para si próprio antes de sentenciar o pecador, o desobediente, o transgressor da lei. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Faz-se necessário sermos dosados pela compaixão e pelo amor divino. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. E, portanto, aqui concluímos os estudos de mais uma lição. E no próximo domingo, será dia 5 de novembro do ano em curso, nós aqui retornaremos e estaremos estudando sobre Jesus e a escolha dos apóstolos. Ebenezer Dominical é a nossa revista, e neste trimestre estamos estudando a seguinte temática: o incomparável amor de Deus através do seu Filho. Até a próxima semana. Se Deus disser que sim, aqui retornaremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.